Pode passar. Pode ir passando. Ali a estrutura, né, nós temos o departamento a Direção-Geral da Polícia, o Departamento de Polícia Especializada, nós temos 2 grandes departamentos na polícia, o Departamento de Polícia Especializada e o Departamento de Polícia Circunscricional, que a eles estão vinculadas essas delegacias, que são 31 delegacias diárias, cada uma delas conta com uma seção de atendimento à mulher. E ali algumas sessões que eu vou explicando melhor. Aí a nossa delegacia, para vocês terem uma ideia mais ou menos da localização, nós contamos com auditório, salas de reconhecimento. E esse espaço ele foi visitado antes pela equipe da SPM e mais ou menos com essa ideia, eles conceberam um espaço também, que é um espaço bem confortável lá na Casa da Mulher Brasileira. Hoje é o maior espaço, a unidade é o da Delegacia da Mulher. Então, nós temos todas as atribuições aí compostas, né? Hoje, nós somos 8 delegadas de polícia. Para que funcione em 24 horas, nós temos que ter 5 equipes de plantão, delegada-chefe, delegada adjunta e mais uma delegada no cartório, que faz toda essa movimentação. E aí vai se colocando, né? O plantão é que faz aquele atendimento inicial para as mulheres. Nós temos, nós não atuamos nem com exclusividade no Distrito Federal e não apenas também com casos de violência doméstica. Então, qualquer situação em que a mulher seja vítima. Então, nós temos um trabalho na seção de repressão ao estupro, que é voltada a crimes sexuais, seção de investigação, que trata de todo o resto, que não seja crimes sexuais, e faz também cumprimentos de mandado de busca e apreensão, mandados de prisão e tudo mais. Seção de orientação psicológica, onde nós fazemos investigações mais delicadas. Hoje nós temos uma grande demanda com a questão das idosas, especialmente elas sendo questões de recursos, né, sendo apropriadas indevidamente, de alguma forma, ficando realmente em situações bem delicadas, mulheres idosas com rendas bem expressivas, mas que não têm nem alimento em sua casa. Então, isso é uma demanda que a gente precisa olhar também com cuidado. O cartório, né, que formaliza todos esses procedimentos, seção de apoio administrativo, que faz toda a logística, seção de estatística informática, que tem um trabalho também bem interessante com relação à apuração de crimes cibernéticos, que é outra coisa que tem crescido muito e a gente tem que ter um olhar e se preocupar com isso e capacitar os nossos servidores também, porque não é uma investigação muito simples, não é um trabalho simples, e hoje a internet tem que ser um meio que fomenta muito a prática de delitos. Isso eu estou colocando para vocês, porque todos esses serviços que nós fazemos lá, eles são oferecidos também, todo o atendimento na Casa da Mulher Brasileira. Então, ocorrências policiais registradas, por exemplo, vocês veem que todos os anos há um crescimento. Isso não são todas as ocorrências do Distrito Federal, são apenas da Delegacia da Mulher. No Distrito Federal foram 14 mil ocorrências ano passado. Então, nós tivemos lá dessas 14 mil, cerca de 4 mil foram registradas lá na Delegacia da Mulher. Inquéritos instaurados, para vocês terem uma ideia, ano passado foram 2.960 inquéritos instaurados, né? Aqui existe uma determinação da nossa Corregedoria de Polícia que todo e qualquer crime ou contravenção que esteja abrangido na Lei Maria da Penha, ela é instaurado um inquérito. Não existe a possibilidade de se instaurar um termo circunstanciado, que é aquele documento que se presta a apurar crimes de menor potencial ofensivo. Termos circunstanciados, que são situações que não são abrangidas pela Lei Maria da Penha, relatórios finais de inquérito. Então, nós temos um trabalho muito interessante aqui no Distrito Federal, quando eu falo para vocês nessas questões de rede, né? E, a partir daí, nós sentamos e discutimos, como a gente teve a oportunidade de discutir com o Ministério Público aqui, e estabelecemos algumas rotinas para agilizar o andamento desses inquéritos, né, dos dois lados, e aí a gente teve condições de concluir um número bem expressivo, e hoje a nossa meta que a gente trabalha para concluir todo e qualquer inquérito em 30 dias. Lógico que nós não conseguimos em 100% dos casos, mas eu diria que em torno de 70% dos casos a gente tem conseguido, sim. Medidas protetivas de urgência encaminhadas ao judiciário, né? Nem sempre a mulher ela quer o registro, mas não deseja a medida protetiva.
Essas representações aí estão englobadas, especialmente, nós entendemos que, nós desconsideramos, né, essa decisão do STJ com relação à desobediência, então fazemos sim flagrante desobediência e não arbitramos fiança, né, porque a gente entende que estão previstos as hipóteses de prisão preventiva, então a gente encaminha ao judiciário para que ele decida sobre essa soltura, mas lavramos sim o auto de prisão em flagrante e, caso não seja flagrante, a mulher chegou na delegacia, comunicou uma desobediência, nós representamos imediatamente pela prisão preventiva daquele agressor, porque entendemos também que é um critério objetivo, né? Não nos cabe avaliar se aquela desobediência ela é grave ou não. A lei fala, descumpriu medida protetiva, é caso de prisão preventiva, então é assim que a gente age. E mandados judiciais cumpridos. Nós temos muitas representações também, quebras de sigilos telefônicos, quebra de sigilo telemático nessas investigações, encaminhamentos a casa-abrigo, nós fazemos esses encaminhamentos com exclusividade, ou seja, uma mulher ela vai numa delegacia numa cidade aqui na Ceilândia, por exemplo, ela manifesta o interesse de ser abrigada, ela tem que ser encaminhada à delegacia da mulher e lá é que nós fazemos esse transporte, porque somente nós temos esse endereço. Relatórios de investigação que são feitos, ofícios, pode passando, memorandos, algumas prisões em destaque que você pode passar, e são mais de crimes sexuais, algumas situações. E nós não nos prestamos só a esse atendimento, nós atuamos como uma delegacia de polícia comum, então, algumas vezes nós deflagramos algumas operações que dependem de um certo tempo de investigação. Quando nós percebemos uma situação reiterada que está nos chamando a atenção. Na Caliandra foi uma concentração para cumprimento de mandatos de prisão, que existiam muitos em abertos. A Operação Red Light, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar na mídia, a questão da prostituição de luxo aqui no Distrito Federal. Várias moças nos procuravam e colocavam que elas tentavam sair desse agenciamento e, de alguma forma, elas eram ameaçadas e injuriadas, e aí nós passamos a investigar essa situação. Nós temos muitas atividades externas, né? A delegacia ela tem um papel não só dessa atuação primária, mas essa atuação secundária, né? Como eu estou aqui conversando com vocês, muitas palestras, muito encontros onde a gente discute esse tema e troca experiências. E também, sob a fala do doutor, que eu fiquei pensando em algumas coisas, e também gostaria de chamar as senhoras para pensar um pouco sobre um projeto de lei que foi apresentado, mas de autoria do deputado Bernardo Santana, que não foi reeleito, então certamente deve ter sido arquivado. Não foi para frente. Mas que nós, enquanto polícia, nós entendemos, reconhecemos a importância, que é a possibilidade da medida protetiva ela ser deferida já na delegacia de polícia. Ou seja, que seja utilizada a mesma sistemática para a prisão em flagrante. Né? Se nós avaliamos os requisitos da prisão em flagrante, comunicamos imediatamente ao Ministério Público, ao Judiciário, à Defensoria, que essa mesma sistemática seja feita na medida protetiva, né? Que a mulher... nós observamos a situação ali no momento, né, de maior pungência, então que seja possível nós usarmos a mesma sistemática, deferir a medida protetiva, eram algumas medidas, não eram todas, e comuniquemos ao juiz para que ele avalie a necessidade de manutenção, de diminuição ou não, de cancelamento. Isso é muito importante porque no relatório da CPM mista a gente viu algumas situações em que mulheres esperam, sei lá, 6 meses pela avaliação, quando a lei prescreve 48 horas. E a questão da fiança, porque hoje o que acontece na prática, um homem é preso em flagrante e nossa legislação é muito benevolente com relação a esses crimes, e aí a delegada é obrigada a arbitrar a fiança e soltar aquela pessoa. Então, que seja possível, nesse projeto também falava, que ela avalie e, num despacho fundamentado, ela decida pela não soltura daquele homem e submeta ao Judiciário, ao Ministério Público, para que eles avaliem aquela situação melhor. Então, isso é muito importante, porque, na prática, é desestimulante você realizar todos os procedimentos, prender em flagrante e aquele homem sair ali
1 hora, 2 horas depois, ele se livrar solto, como nós falamos. Então, essas são questões que, como aqui é o foro competente, eu solicito mesmo a especial atenção das senhoras parlamentares nesse sentido, porque nós entendemos que é um mecanismo que vai conferir ainda mais proteção a essa mulher. E me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, doutora Maria Cristina Santiago, nossa delegada, chefe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui do Distrito Federal. Como autora do requerimento, eu vou começar fazendo algumas perguntas e, em seguida, passo para nossas deputadas e senadora inscrita, e também peço à assessoria que, por favor, veja se tem mais alguma parlamentar inscrita, porque aqui eu só tenho a senadora Regina e a deputada Iracema. Isto. Eu fiz esse requerimento junto com o deputado Geraldo Rezende, que é para a gente acompanhar o mecanismo de implantação das Casas da Mulher Brasileira, que é um dos espaços, um dos equipamentos para a redução da violência contra a mulher no país. Essa nossa comissão já é fruto, né, da nossa CPMI, que aqui apontou várias iniciativas legislativas, algumas tramitando, e a gente vai ter que se debruçar, acho que enquanto comissão, e quero fazer esse apelo, que a gente acolha aqui o pedido da deputada Moema para o projeto 7371, que trata do fundo a fundo, como a Regina colocou, e quem já atuou na saúde e na ciência social sabe o significado dos repasses fundo a fundo. Eles, além de serem regulares, eles dão autonomia para as ações e de serviços que precisam ser desenvolvidos. Mas eu quero começar questionando a nossa Cida, a Aparecida Gonçalves, com relação a algumas questões. Nós temos 2 casas em funcionamento. A de Campo Grande, que faz um pouco menos de 6 meses, e a nossa do Distrito Federal, que eu também estive lá, mas não deu para fazer a visita em função do tempo que a gente teve para o ato e aí as atividades que a gente tinha aqui na casa. Mas são valores importantes aqui registrados, mais de 9 milhões de reais em infraestrutura e, da mesma forma, quase que o mesmo valor para o custeio dessas unidades. Nós temos 2 e temos já, então, prontas e em funcionamento. Temos 6 que estão em processo. São Luís, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Boa Vista e São Paulo, se é que eu anotei direitinho. A minha preocupação é os demais estados. Cida, diz para a gente quais são as dificuldades que a Secretaria de Política para as Mulheres está tendo na implementação destas casas, porque, pelo que aqui foi relatado, cabe ao governo federal, à Secretaria de Políticas para as Mulheres, fazer o processo licitatório para a execução das obras, compra dos equipamentos e os repasses. A gente também percebe, pela apresentação da Cida, que essas casas têm recursos humanos de 3 esferas atuando lá dentro, né? Governo federal, servidor público federal, estadual, servidores públicos municipais, além, é claro, dos terceirizados que devem fazer a parte de segurança e limpeza. Como se dá, ou se na primeira experiência, que é de Campo Grande, se está existindo algum conflito em função de jornadas de trabalho diferenciadas, vencimentos? Eu trago isso pela minha experiência da saúde, quando os hospitais públicos foram estadualizados ou municipalizados federais, e a gente passou a trabalhar com vários regimes de trabalho ou de contratação diferentes dentro de uma estrutura. Como está se dando na primeira casa, porque a de Brasília a gente ainda não tem essa experiência, porque foi inaugurada na semana passada. Na questão orçamentária, se nós continuarmos nesse ritmo, quantos anos nós vamos levar para termos as casas, pelo menos uma em cada unidade da federação? E coloco aqui também a minha preocupação, dentro daquela unidade federativa, as cidades onde a violência é maior. Exemplo de Santa Catarina. O meu estado é um dos estados com a menor violência dentro dos estados brasileiros, a capital, a menor violência entre as capitais, mas a minha cidade, o município de Lages, que é no interior do estado, e a nossa região está entre cidades mais violentas do país, ocupa entre as 100 mais violentas a 17ª posição. Então, se também
já está tendo esse olhar numa estrutura, é claro, menor do que essa proposta para as capitais, mas como que a gente poderia ter isso dentro dos estados nas situações mais complexas. Então, e agora a gente tem o contingenciamento orçamentário. Se o contingenciamento orçamentário vai comprometer a execução deste projeto de instalação de pelo menos uma casa da mulher brasileira em cada estado da federação. E a outra preocupação é como fazer, e aí vem a questão do comprometimento das gestões estaduais e municipais. Eu disse hoje de manhã, quando nós estávamos na comissão com relação à mortalidade materna nas mulheres negras, este tema, de tudo que eu tenho acompanhado aqui na casa, me parece que não é um tema prioritário. Não é minha sensação, deputada Iaredi, é uma constatação, porque a gente vê, inclusive, pela participação nas comissões, normalmente são as mulheres que estão presentes, não significa que essas comissões não tenham a participação de homens, tem homens na comissão, mas é uma comissão mais, parece com o olhar e a preocupação das mulheres. Como é que a Secretaria está vendo? Lamentando que, neste mesmo momento, nós estamos com a ministra, numa comissão geral. Então, eu vou procurar parar por aqui para podermos, depois poder acompanhá-lo. Ao doutor Tiago, eu tenho um pedido. Eu acho que poderia ser em nome da nossa comissão. Ele trouxe aqui, assim como a doutora Ana Cristina, 4 pedidos de projetos legislativos. E eu acho que, como é fruto de uma audiência pública, não deve ser da autoria de uma única parlamentar ou da nossa senadora que está aqui conosco, mas que, se ele poderia nos ajudar a construir esses projetos, inclusive pautando o primeiro, que é criminalizar a desobediência como principal, que pudesse ser fruto do coletivo desta comissão, até para ter peso, para a gente mostrar a nossa unidade e a produção da nossa comissão, que eu tenho certeza ela não é menos importante, reafirmo aqui, do que a Comissão de Finanças e Tributação, do que a Comissão de Fiscalização, do que a CCJ ou da Agricultura. Porque se nós reduzirmos a violência contra a mulher, nós vamos ter uma outra realidade, que é uma realidade social, porque uma mulher que morre vítima de violência, nós temos impactos diretos na sociedade, que é os filhos desassistidos, que é uma família desagregada e que é uma condição social em especial, porque nós estamos falando que, quando se fala de violência, nós estamos falando que elas atingem em especial as nossas mulheres negras, as nossas mulheres menos favorecidas, não deixando de considerar o conjunto da população brasileira, mas ela tem esse viés, esse recorte que atinge mais essa população. Então, eu queria fazer este pedido. A doutora Ana Cristina, que também trouxe uma demanda de aperfeiçoamento da legislação, e ao doutor Tiago, se a gente pode se debruçar a partir dessa audiência pública em cima desta pauta produtiva que os senhores trouxeram para nós. Então, eram essas minhas observações aos nossos expositores, agradecendo a fala de cada um, e passo, então, a nossa senadora Regina e, na sequência, a nossa deputada Iracema para seus questionamentos. Saí? Por favor, então, Iracema. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a deputada Carmen Zonotto, que aqui está presidindo essa audiência pública, cumprimentar também as colegas deputadas federais que aqui se encontram, querida senadora Regina Souza, do meu estado, do estado do Piauí, cumprimentar também os nossos convidados para essa audiência pública, a Aparecida Gonçalves, o Tiago de Ávila e a Ana Cristina de Mello. E eu não poderia deixar de me pronunciar hoje com relação a essa tragédia que aconteceu no meu estado, o estado do Piauí, em que essas 4 jovens foram abordadas, amordaçadas, amarradas, foram por 2 horas, sofreram violência sexual. E ainda, depois de tudo isso, ainda foram arremessadas, jogadas a uma altura de mais de 6 metros.
Então, realmente, nós todos do Piauí estamos profundamente consternados, porque no último domingo, uma dessas meninas veio a falecer, que é a Daniele. Então, gente, nós precisamos exigir uma punição exemplar para os culpados, mas temos que ir muito mais além. Nós precisamos intensificar a nossa luta contra a banalização da violência e que ainda enxerga o mundo com as lentes do machismo. Então, o nosso repúdio a esse ato cruel que aconteceu e que foi cometido por 4 menores de idade, 4 adolescentes e um adulto. Então, fica aqui o meu repúdio. Muito obrigada. Obrigada, deputada Iracema. Senadora Regina, por favor. Bom, boa tarde. Cumprimentar a presidenta e os convidados, convidadas e deputadas. Senadora, só tem eu, né? Eu também queria começar falando dessa tragédia do Piauí, até porque nos requerimentos aí posteriores eu quero apresentar alguma proposta para a comissão. Né? Dizer que cada vez mais está provado, está evidente, né, a questão do feminicídio. Essas meninas morreram porque eram meninas. Se fossem 4 meninos que tivessem ido fazer o que elas foram fazer, não teria acontecido. Né? Elas não foram fazer nada demais. É uma região que tem... O professor passou um trabalho escolar, né? Porque é uma região bonita, de pedras, de inscrições rupestres, né? Tem um cânion no rio, que é uma coisa, mas tudo perto da estrada, perto da cidade. Então, certamente elas foram seguidas. Quando as que estão sobrevivendo melhorar, elas vão contar melhor essa história. Né? Mas é preciso que a gente tome providência enquanto comissão, porque não é uma coisa do Piauí. Ganhou notoriedade por quê? Pelo número, pela idade, meninas de 15 a 17 anos. Então, a imprensa nacional deu... Mas todo dia acontece essas coisas em todo lugar. Né? As mulheres morrendo porque são mulheres. Então, é preciso que a gente dê muita atenção a isso. Né? E, na hora do requerimento, vou fazer a proposta que tenho que fazer. E isso tem uma gravidade maior, que botou gasolina no debate da maioridade penal. Né? Algumas pessoas, oportunisticamente, estão lá incitando a sociedade pela redução da maioridade, e a cidade está assim, revoltada, querendo tocar fogo na delegacia, querendo ir resgatar os menores de qualquer jeito, porque tem gente, tanto jornalista e até, infelizmente, parlamentar, incitando a isso. Né? Todos foram presos, estão presos, mas eu acho que esse é um momento assim, que é ponto para quem está defendendo a redução da maioridade, que não resolve nada, absolutamente. A outra coisa que eu queria falar é convidar todas as parlamentares e os parlamentares. No Piauí vai ser lançada a campanha, segunda-feira, a campanha Mais Mulheres na Política. Da Procuradoria da Mulher aqui no Senado, a senadora Vanessa vai, mas meu mandato e o mandato da deputada Iracema estamos promovendo. Né? E a gente está querendo convidar. Tem voos regulares chegando lá de domingo à noite e logo em seguida, 12:30, tem voo retornando para Brasília. A gente gostaria de ter um número bom de parlamentares. A gente mandou o convite pelos e-mails, pelos gabinetes. E a gente gostaria de contar com um número bom de parlamentares, até porque esse assunto da violência, com certeza, vai fazer parte. Nós vamos fazer alguma coisa lá, um manifesto. As mulheres lá que estão sendo convidadas, as entidades estão preparando. Né? Então, seria interessante que, se vocês puderem nos premiar, presentear com a presença, vão ser muito bem-vindas ou bem-idas ao Piauí. E aí, assim, da questão da casa, fiquei preocupada aí com a história dos estados, assim como ela, né, que precisa esclarecer. O que está faltando dos estados? Porque eu cobro muito da minha vice-governadora. Nós temos lá a Coordenadoria da Mulher, que foi criada, mas temos uma vice-governadora que é militante do movimento, uma pessoa que teve um mandato parlamentar brilhante nessa questão
debate muito bem essa questão das relações de gênero, e eu tenho cobrado muito delas, assim, está faltando o quê para o Piauí entrar nessa lista dos que vão começar já, né, a construir as suas casas. E aí, acho assim, a questão de legislação, o máximo de legislação que a gente puder ter, né, e também não só ter legislação, a gente cobrar, né, eu estou lá em pé do meu governador sobre a questão da revista íntima, lá nos presídios, principalmente, que é vexatória aquela revista, estou cobrando a questão do acompanhante nas maternidades, que os médicos, os dirigentes das maternidades, desculpa que não tem espaço, aí não estão aceitando, não tem negócio de espaço, nem que você vai ficar em pé, no pé da cama, segurando na mão, mas tem que ter o acompanhante, porque é lei. Então, essas coisas, assim, não é só fazer a lei, a gente precisa fazer uma campanha para que elas sejam cumpridas. Acho que a Lei Maria da Penha explicitou muita coisa, trouxe à tona, as mulheres criaram mais coragem, mas ainda longe de ser uma solução, né? É um instrumento que tem que se somar a outros, como a lei do feminicídio e outras que nós vamos fazer ainda nesse mandato, se Deus quiser. Muito obrigada. Obrigada, senadora. Eu passo, então, para a nossa última inscrita, que é a deputada Dulce Miranda. Cumprimentar a nossa presidente Carmen Zanotto, nossa secretária executiva Maria Aparecida, doutor Tiago, delegada. Secretária, eu estive na inauguração da Casa da Mulher e parabenizo a presidenta por esse ato de conhecimento das mulheres do Brasil. Eu vejo que hoje, apesar de terem muito medo, várias mulheres temem em fazer denúncia dos seus companheiros, dos seus namorados, e é o que o doutor Tiago